O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quem dentre nós aqui não já viveu a experiência de ver, depois de ferver ali, o leite derramar? Quem aqui não já viveu isso? De esperar, estar ali diante, no fogão, olhando, observando, mas na hora exata, na hora que precisava, descuidou e o leite transbordou, derramou. Até posso dizer que já fui um campeão nisso, porque eu já cheguei até assim, a estar no seminário, até o padre Leandro, que faleceu, contando para ele uma experiência que eu tinha vivido de derramar o leite, e o leite ali fervendo na minha frente, eu contando para ele. E enquanto contava, me descuidei um pouquinho, o leite derramou de novo. Na hora certa, na hora H, como a gente diz, aquilo que precisava, aquela atenção que nós precisávamos, nós fomos displicentes, e ali a coisa entornou. Bem, isso é uma coisa corriqueira na nossa vida, mas nós acabamos de ouvir um relato no Evangelho que não é uma coisa tão simples assim. O povo de Israel, que não só há décadas, mas há séculos, aguardava a esperança de Israel, esperava o seu Senhor, esperava o Messias. Vocês lembram que quando os reis magos, e nós estamos prestes a vivenciar isso no mês que vem, os reis magos chegam em Herodes, diz: olha, onde está o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Diz que Herodes e toda a cidade ficou perturbada e procura saber onde então nasceria o rei dos judeus, consulta lá também os mestres, e aquele alvoroço, a morte dos santos inocentes. Mas mais à frente, quando João Batista começa a pregar e a batizar, também perguntam: és tu aquele que devias vir? És tu o profeta? Ou devemos esperar outro? O que dizes de ti mesmo? E João Batista então vai dizendo: não sou eu esse, não sou eu aquele, e não sou digno daquele que deve vir. E quando ele vem, e lá no Monte das Oliveiras, olhando então para a cidade de Jerusalém, quando ele vem, acontece então essa tragédia para os corações e para a cidade de Jerusalém, que ele não é acolhido. E ele então diz que não vai ficar pedra sobre pedras, porque não fui reconhecido, Não fui reconhecido, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Essa é a maior tragédia na vida de alguém ou na vida de uma nação. Rejeitar, não acolher o Senhor, expulsar da sua vida, do seu meio,
a presença de nosso Senhor. Eu até recordava aqui que a gente tem escutado notícias recentes, né? Por exemplo, aquela experiência de ditadura, né, que a Nicarágua tem vivido, que há pouco tempo os jesuítas foram expulsos e suas instituições, as suas obras foram confiscadas, ultimamente agora os franciscanos também. Nosso Senhor, então, continua a não ser reconhecido e também até expulso. Mas bem, o Senhor não fala só para fora, fala para nós. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Poderíamos perguntar, mas como fazer, Padre, assim, para então compreender o que hoje pode me trazer a paz? O que fazer? É claro que aqui exige um silêncio do coração, exige pôr a consciência diante de Deus. E claro, se nós vivemos numa situação de inimizade, né, com Deus, se a gente vive numa situação de distanciamento, que a gente sabe que precisa retornar, que a gente precisa fazer algo para retomar a comunhão com Deus, a primeira coisa é isso que a gente tem que fazer. Eu até ontem recebia um casal que está se preparando, né, já vivem juntos aí há alguns anos, estão se encaminhando para o final de semana, então receber o sacramento do matrimônio. Então, aquilo que se pode fazer para retomar a comunhão com o Senhor, essa é a primeira coisa. Mas depois, sim, parar e perceber o que Deus tem me falado ultimamente, sem parar. Quando você faz silêncio, o que você escuta Deus falar ao seu coração? O que Deus fala na sua consciência? Quando você para diante de Deus um pouquinho, e se para, né? Porque a gente pode entrar numa assim, ó, de fazer coisa, justamente para não parar, justamente para não se escutar, justamente para não escutar a Deus. Só que o Senhor não pode ficar sempre chorando, lamentando, porque nós não damos atenção a Ele. A gente tem que parar um pouco. E o mínimo que você pode fazer, parar um pouco, às vezes ali à noite, ou de manhã, ou meio-dia, parar um pouco para escutar. Vai um pouco na igreja, para. O que Deus te fala? Ontem participava lá de uma formação, e mais uma vez Deus ali latejava, falava comigo. O que Deus está falando com você? E esse é o nosso caminho de encontrar a paz, escutar nosso Senhor, e aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está nos pedindo, viver aquilo, buscar com as nossas forças, aquilo que cabe a nós, mãos à obra. Às vezes uma reconciliação com o irmão, ou outra coisa, algo que está ali, que a gente não resolve e fica, e passa semanas, e está ali, a gente sabe que precisa resolver aquilo, mas eu não quero às vezes um incômodo, eu não quero mudar, eu não quero dar o braço a torcer, daquilo que eu devo realmente fazer, para realizar o meu ser, e que Deus está ali, falando, e eu protelo, dar ouvidos a nosso Senhor. Mas não só isso, porque às vezes o nosso coração é endurecido, ou às vezes a nossa fraqueza, às vezes não temos força, nós sabemos o que temos que fazer, mas não temos força ainda. Então aqui a nossa humilhação, a nossa humildade de dobrar os joelhos e pedir a Jesus, pedir a Nossa Senhora: Senhor, dai-me força para reconhecer o tempo que o Senhor está me visitando. Dai-me força, Senhor, para Te receber. Abri, Senhor, o meu coração. Rasga o meu coração, me ajuda. O Senhor disse que está batendo a porta, quem abrir o Senhor vai entrar. Nem isso eu estou conseguindo, Senhor.
direito, me ajuda até dobrar a maçaneta. Se humilhar, pedir a Deus, pedir perdão. Ao humilde, o Senhor concede a sua graça. Nós estamos aqui na Santíssima Eucaristia, ouvindo a sua palavra, e agora vamos também dobrar nossos joelhos diante do Santíssimo Sacramento, que agora virá a este altar, e vamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a tua graça, dá-me a tua graça. Na comunhão que vamos receber, você que se une a nós também, rezando, peça ao Senhor: dá-me a graça de reconhecer o tempo que sou visitado, é o Kairós mesmo, em que o Senhor está vindo até nós, esse tempo da graça. Me ajuda, Senhor, a te acolher, a não deixar o Senhor do lado de fora da minha vida. Dai-me, Senhor, a tua graça. Amém.